Olá, muito bom dia, gente. Nem acredito que a gente tá fazendo nossa live novamente. Muito bom dia. Enquanto o Instagram aí tá avisando aí. Oh, bom dia, Iris. Bom dia. Tudo bem? Dormiu bem? Acordou bem? Paz, querida. Enfim, viu? Não esqueci não. Tava achando que a gente ia deixar pra lá? Não. A gente tinha data pra voltar, com certeza. Graças a Deus. O Instagram vai avisando aí pro pessoal, né? Que a live começou. Vocês podem perceber que eu tô com um pouquinho... Ah, meu marido entrou. Hoje é bom dia. Isso aí, gente. Deu tudo certo, nós fizemos a mudança, graças a Deus deu tudo certo. Eu queria adiantar ao máximo tudo aí nesse caminho aí, da gente vir pra cá, de mudar de cidade, mudar de estado, mudar de casa. Deixa eu baixar um pouquinho esse fundo que eu acho que ele tá um pouquinho alto. E aí, eu queria logo montar esse cenário pra poder a gente já voltar já certinho, né? Sem nenhum problema, assim, em relação à estrutura e tal. Mas, olha, a gente conseguiu deixar igualzinho que era na outra casa. Legal, né? Que bom. Mas, foi bem desafiador aí a nossa mudança. A gente teve bastante imprevisto. Mas graças a Deus, né, gente, no momento mais inapropriado, são os momentos que a gente vê mais milagre da parte de Deus. São momentos que a gente vê mais a provisão e aprender a depender de Deus, né? Graças a Deus deu tudo certo. E eu agradeço muito a Deus aí por tudo ter dado certo, né? É muito engraçado, foi muito engraçado. Parecia a família Buscapé, né? A gente colocou todo mundo no carro e veio embora. Mas... quero mostrar tudo aqui pra vocês, daqui da cidade. Nem eu acredito que eu tô aqui. Depois eu vou compartilhar ainda essa semana uma outra live, não sei, talvez quarta, talvez sexta. Que isso foi um sonho, né, que Deus colocou no nosso coração. Eu quero compartilhar com vocês, tá? Eu vou mostrar esse sonho, porque a gente desenhou esse sonho no papel. E cá estamos, é um motivo de muita alegria e de muita gratidão de estar aqui nessa manhã, né? Começamos a manhã do jeito certo. O tradicional da nossa live, ela começa 9 horas da manhã, mas eu decidi fazer esse teste, né? De colocar às 6, porque 7 horas é a live do meu esposo. E eu decidi tentar fazer às 6. Por quê? Por 2 motivos. Porque aí eu consigo acordar mais cedo, né? Eu achava que eu acordava cedo, mas eu queria acordar mais. Então eu queria começar a live mais cedo, pra acordar cedo e também pra poder continuar assim, dia de terça e quinta, minha manhã rendia muito, mas devido à live, na segunda, na quarta e na sexta, às vezes eu não conseguia fazer tudo ali dos meus afazeres que eu tenho que fazer, às vezes eu atrasava o almoço, enfim, por causa de ser no meio, né, ali no meio do horário da parte da manhã, que é 9 horas. Mas tudo dando certo, né, vendo como vai ser. Talvez tenha pessoas que prefiram cedinho, porque podem ver, né? Já teve pessoas que falaram isso pra mim: a gente não consegue às vezes participar, ver gravado, porque por causa do horário, porque eu tô no trabalho e tal. Então, acho que aí pode ser uma boa opção de horário também pro pessoal, né? Mas sem mais delongas, não quero me prolongar, porque 7 horas eu tenho que entregar o bastão da sala aqui do nosso escritório aqui. Eu queria te convidar no dia de hoje, dizer que eu tô muito, muito, muito feliz de estar aqui novamente, dizer que
eu senti muita falta, mas realmente eu me sentia muito cansada, né? Eu, assim, fisicamente, estruturalmente. Agora eu posso dizer que eu tô descansada, né? Tá tudo organizado, tudo certinho. Eu também já estou bem descansada, graças a Deus. Dormi bastante pra poder descansar de tudo aí, da viagem que foi muito longa, das coisas aqui organizando, da correria que fui no Rio. Enfim, sem mais delongas, queria compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu achei é engraçado como a gente não escuta muito essa palavra, mas eu quero compartilhar com vocês. Essa palavra que não faz parte do meu momento devocional, mas é uma palavra extra que Deus colocou em meu coração, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 12. E sim, nós vamos falar sobre da mulher que ungiu os pés de Jesus, né? Então, assim, eu queria te convidar aí a estar atento, a acompanhar, se você tiver uma Bíblia aí, tá bom? Eu acho que tá muito... Eu acho que assim tá bom, né? Da iluminação. Que diz assim no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem já tinha ressuscitado dos mortos. Lázaro era aquele homem que Jesus era um amigo de Jesus, que tinha ficado doente, tinha falecido, e Jesus foi visitar suas irmãs, Marta e Maria, 4 dias depois da sua morte. E então, Jesus, depois de 4 dias de Lázaro já sepultado, morto, Jesus foi lá no momento certo, na hora certa, e Jesus ressuscitou Lázaro. E esse é o mesmo Lázaro, tá? Aqui que a Bíblia diz que Jesus, ele foi na casa de Lázaro, a quem ele já tinha ressuscitado. Lázaro era um grande amigo de Jesus. E Jesus também, quando Lázaro morreu, chorou pela sua morte, né? E então, ali preparavam um jantar para Jesus, na casa de Lázaro. E Lázaro também estava à mesa com ele. E então, talvez, né, muito conhecida pelo a mulher, né, que derramou o perfume nos pés de Jesus, ela não é muito falada, mas essa mulher foi Maria. Aqui no Evangelho de João é bem claro. Maria foi Maria, a mesma que lá atrás, quando Jesus foi na casa dela, Marta se encucou com ela. Eu quero deixar bem claro isso, para vocês saberem de quem eu tô falando, porque a Bíblia é clara que foi Maria. A gente não escuta, por isso que é tão importante ler a Bíblia. A gente lê, ter consciência. Nós mesmos daquilo que a gente ouve, a gente tem que ter consciência daquilo que a gente lê e a gente busca saber. Né? Então Maria pegou um frasco de nardo. E nardo naquela época era um perfume muito caro. Eram as especiarias que eles usavam para se perfumar. Muito caro. Tá? E então, era um perfume caro. E ela derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Só uma mulher entende. Né? Só uma mulher entende a importância, porque para nós é o nosso cabelo. Da gente enxugar os pés, né? A gente demora tanto, pra gente é muito importante, sim, a gente cuidar dos nossos cabelos, pra nós mulheres. E olha o que essa mulher fez, né? Ela derramou, a Bíblia fala que ela derramou um perfume muito caro. E quando você derrama, você não coloca apenas uma gotinha, você coloca tudo, você derrama tudo. E ela derramou o perfume aos pés de Jesus. E ela enxugou com os seus cabelos. Não foi só o perfume que era muito caro, mas eram os seus cabelos.
que também era muito importante que é importante para ela. Como mulher eu posso dizer que ela literalmente fez algo muito com muito amor pelo Senhor. Então, ela enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. E a casa se encheu com a fragrância do perfume. Claro, gente, porque perfume bom é aquele que solta a fragrância. Vocês já ouviram falar que um bom perfume é aquele que fixa na pele por muito mais tempo? São os mais caros, por sinal. Que os que são mais em conta, eles não têm uma boa fixação. E você percebe, muitas das vezes, quando uma pessoa passa na rua, por você percebe que aquela pessoa tá com um bom perfume, porque ela passa e deixa um cheiro bom de perfume, um rastro de perfume. Você percebe que é um perfume de qualidade, porque é um perfume que tem uma boa fixação, é um perfume que ele tem uma boa fragrância, forte. E era um bom perfume. Era tão bom perfume que encheu a casa com a fragrância dele. Mas um dos seus discípulos, o Judas, o mesmo que traiu Jesus, que mais tarde iria traí-lo, a Bíblia já deixa claro aqui, João, fez uma objeção. Porque este perfume não foi vendido, o dinheiro não foi dado para os pobres. Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar com as pessoas pobres, mas porque era ladrão, porque ele sabia do valor daquilo em seu coração, né? Judas, a motivação do coração dele o tempo todo estava errada. A motivação do coração de Judas estava o tempo todo errado. Estava o tempo todo errado. Ele não estava preocupado em usar o dinheiro, o valor daquele perfume para ajudar pessoas. Mas isso era porque o coração dele já estava corrompido. E a Bíblia é bem clara. Era bem clara. E olha só o que ele fala. Esse perfume poderia ser sido vendido e poderia ser dado aos pobres. Como ele era responsável pela bolsa, né, do ministério ali de Jesus, era, vamos dizer, o tesoureiro do ministério de Jesus, né? Então ele já tinha um costume de tirar algumas coisas ali. Mas por quê? Porque ele era um homem com o coração corrompido. Ele era um homem com o coração corrompido. Que diferença? A atitude de Maria e a atitude de Judas. É uma diferença muito grande. E a Bíblia diz, olha só o que Jesus disse. Então Jesus respondeu, deixa em paz. Quer dizer, para de incomodar ela. Que ela guarde. Isso aqui que ela está fazendo é para o meu sepultamento. A Jesus já está dizendo que ele ia morrer. E que ela estava fazendo uma boa ação com ele em outros evangelhos. Jesus diz assim, ela está fazendo uma boa ação comigo. Os pobres vocês sempre terão, mas a mim não. E eu quero vir só até aqui só. Mas o que me chamou a atenção nesse versículo? Duas coisas muito importantes que eu quero enfatizar aqui com vocês, aqui no tema da nossa live. É que ela fala assim que Maria pegou um frasco de nardo, um frasco de perfume, e ela derramou. Você sabe o que é derramar? Derramar é eu pegar algo, eu abro. Se essa garrafa tivesse aberta, não teria mais água aqui dentro. Porque derramar é isso.
é escorrer até a última gota. Quando a Bíblia fala que Jesus derramou até a última gota de sangue, é porque foi tudo drenado. E essa mulher, ela derramou tudo, todo o perfume dos pés de Jesus. E o que eu quero te convidar nessa manhã a refletir com isso. Às vezes, nós precisamos sim, Jesus nos pede pouco. Mas será que aquilo que a gente tem dado para o Senhor é o suficiente? Será que aquilo que a gente tem feito para o Senhor está sendo o suficiente? Ou a gente pode dar mais? Né? Aquela mulher, eu achei muito interessante que o meu pastor, ele falou assim, nessa passagem, ele virou e disse assim, aquela mulher, ela poderia, né, como a gente mesmo faz, quando você coloca um perfume, vou dar um exemplo meu, antes eu tinha essa mania, eu pegava um perfume, quando era um perfume mais caro, eu economizava, eu pegava, dava só umas pra durar, dava só umas espirradas. Agora você imagina derramar um perfume. Aquela mulher, ela poderia ter colocado só algumas gotas. Ela poderia ter colocado só um pouquinho. Porque da mesma forma, os pés de Jesus iam ficar perfumado, ia ficar limpo. Ela ia ter feito a boa ação que ela fez com Jesus. Mas não. Aquela mulher, ela fez diferente. Aquela mulher, ela decidiu derramar tudo, até a última gota, de algo muito especial para ela. E às vezes eu fico parando para pensar, será que aquilo que a gente tem de mais especial, Deus, ele nos pede, e a gente quer dar só pequenas gotas? Às vezes Deus nos pede algo, e a gente podendo dar tudo, podendo derramar tudo aos pés dele, a gente não. A gente se contenta em dar algumas gotas. Né? Então, assim, a minha reflexão hoje é, será que a gente tem dado o suficiente para ele? Será que a gente tem oferecido tudo aquilo que ele merece? Será que a gente não tem se poupado? Será que a gente não tem se poupado de entregar tudo ao Senhor? Será que a gente não tem se poupado de entregar a nossa família, a nossa casa? Será que a gente não tem se poupado de dar tudo ao Senhor? Será que a gente não tem se poupado de oferecer tudo a Ele? Às vezes a gente fala assim, Senhor, meu casamento é teu, minha família é tua. Mas será que você não divide com Deus isso? Será que você verdadeiramente não entrega, mas você fica dividindo com Deus? Né? Às vezes a gente, por amar tanto, a gente não divide. A gente não divide. Né? Às vezes Jesus, ele nos chama a trazer Ele, a colocar Ele no centro do nosso coração, de colocar Ele no altar do nosso coração. Mas quantas vezes a gente chega, a gente mesmo com as nossas próprias mãos, nós construímos altares e tiramos Jesus do centro, tiramos o Senhor do centro da nossa vida e colocamos outras coisas ali nesse lugar. Quantas vezes a gente tira Jesus do centro da nossa vida e coloca Jesus num certo canto e deixamos outras coisas, vãs, passageiras, pessoas, num lugar que somente Cristo deveria ocupar. E por quê? Por que a gente não pode dar tudo? Por que a gente não pode dar o melhor lugar? Aquela mulher deu o melhor perfume e ela entregou tudo, ela deu até a última gota. Talvez de alguma forma ali foi um simbolismo também, para poder dizer que Jesus, ele ia derramar até a tua última gota de sangue, até sair água de dentro dele. É isso que a passagem diz. Né? Então, assim, o que é que tem ocupado? O
que tem ocupado o lugar de Cristo na nossa vida? O que será que a gente tirou? De onde será? Qual é o lugar que eu tirei Cristo e coloquei pessoas? De qual lugar será que eu tirei Cristo e coloquei bens materiais? Eu coloquei coisas no lugar que era dele? Não é que a nossa família, nossa casa, nossos parentes, nossos pais, nossos filhos, não quer dizer que eles não são importantes, eles têm uma importância sim muito grande, mas a questão é que às vezes a gente entrega tudo por um filho, às vezes a gente entrega tudo por um casamento, às vezes a gente entrega tudo por um trabalho, por uma amizade, entrega tudo por enriquecer, a gente entrega tudo para nossa área profissional, a gente entrega tudo. Nosso tempo, nosso coração, nossa dedicação, nossa atenção. E se a gente for igualar, e eu digo isso, eu não falo pra vocês, eu falo pra mim, porque isso serve pra mim, gente. Quantas vezes eu depois escuto, eu vejo de novo a minha live e olho, cara, isso aqui que eu precisava escutar e saiu de mim. Mas quantas vezes nós trocamos a motivação do nosso coração para determinadas coisas e pessoas, e quando a gente vai ver, não faz sentido algum. Quantas vezes você coloca expectativa em pessoas? Sua expectativa não tem que estar em ser humano, porque o ser humano sempre vai te decepcionar, o ser humano sempre vai te entristecer, sempre vai sair alguma palavra, por mais que seja a pessoa que você mais ame, vai sair alguma palavra que vai te desagradar, vai te machucar. Por isso que Jesus falou, perdoa 70 vezes 7. Até não cabe mais. Perdoe. Mas a motivação do nosso coração é trocada. A intenção. A expectativa em quem devemos ter expectativa. Devemos ter expectativa nele, no Senhor, em Jesus. Expectativa no que Deus fará, porque Ele sim tem pensamentos de paz, pensamentos de bem, não de mal para nós. E a Bíblia ainda fala que os pensamentos dele são maiores que os nossos. Por isso que eu e você podemos ter expectativa em Deus, porque sabemos que Ele vai fazer coisas muito maiores e melhores daquilo que eu e você podemos imaginar. Então, por isso que nós não devemos criar expectativa em homens. Não devemos criar expectativa em ser humano. Por isso que a nossa expectativa, a motivação do nosso coração tem que estar ligada nele, em Deus. Porque é Ele que vai suprir a minha e a sua expectativa. É Ele que nos surpreenderá. Por isso que Ele tem que ter o lugar devido dentro do nosso coração. Eu já falei isso aqui uma vez, mas existem corações que Deus rejeita. Assim, quando Samuel foi na casa de Jessé, ungiu um novo rei para Israel, porque Deus já tinha rejeitado o coração de Saul. E quando Samuel chega na casa de Jessé, e ele olha para Eliabe, e Eliabe tá lá bonito, aparência, né, totalmente um homem que aparentemente tinha um porte, tinha aparência que poderia ser um novo rei de Israel. Até Samuel se distrai ali com a aparência do filho de Jessé, que eu acabei de falar agora, me fugiu da mente, Eliabe. Até Samuel se confundiu com a aparência de Eliabe, mas olha só como o coração do homem é enganoso, porque na hora o Senhor disse a Samuel, o homem não olha o coração, Deus não olha a aparência, mas Deus olha o coração. O homem, ele olha a aparência, mas eu, Samuel, olho o coração. E eu tenho rejeitado o coração de Eliabe. Eu tenho rejeitado o coração de Eliabe. Deus, ele rejeita certos corações. E eu tenho certeza que aqui, quando ele viu que essa mulher deu amor até a última gota daquilo que para ela era mais valioso, o Senhor se agradou do coração dela.
O que Jesus fala para Judas quando Judas questiona? Por quê? Porque Jesus já sabia da motivação do coração de Judas, que ele não tinha, a motivação do coração dele não era ajudar os pobres, era porque ele achava um desperdício. E aí, gente, aí eu faço essa pergunta, porque quantas vezes nós nos colocamos no lugar de vítima, né? Ah, não, mas eu tenho que economizar. Ah, não, mas eu preciso me dedicar também a tal área da minha vida. Eu preciso me dedicar também a outra área da minha vida. Mas olha só, quantas vezes a gente julga Judas, mas a gente faz a mesma coisa que ele faz? Por que você não poderia pegar esse seu tempo que você fica aí se dedicando à casa de Deus, lendo a Bíblia, orando, se dedicando, entregando ao Senhor? Não poderia cuidar aí, fazer uma boa ação com alguém? Praticamente foi isso que Judas fez. E às vezes nós fazemos isso. Ah, mas eu tenho que dar... Sim, gente, há tempo para tudo. Em Eclesiastes 3, a Bíblia é bem clara que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Existe um tempo determinado para tudo na nossa vida. Mas o que eu quero te trazer à consciência é que às vezes a gente, hoje em dia, por tanto a gente escutar que a gente tem que valorizar outras coisas também, a gente tem deixado um pouco as coisas de Deus de escanteio e tem se dedicado de coração, de corpo e alma a outras coisas que tem sim a sua importância, mas que perdeu a importância devida, o que realmente é mais importante. Vocês conseguem me compreender? A presença de Deus é mais importante. Quantas vezes as pessoas têm trocado de buscar a presença de Deus? Isso está sendo para mim. Quantas vezes a gente tem trocado de buscar a presença de Deus? De buscar seguir os princípios do reino, os princípios da palavra, para poder dedicar tempo a projetos, a coisas que não tem nada a ver com Ele, que não tem nada a ver com Deus, que não tem nada a ver com Cristo. E vai muito da motivação do nosso coração. Aonde será que seu coração está no dia de hoje? Aonde será que ele está? Eu quero te trazer essa reflexão. Será que você seria, no dia de hoje, se fosse um mestre que estivesse na sua casa, será que você daria o seu melhor? Às vezes, uma coisa que Deus me trouxe à memória aqui agora, Jesus fala na sua palavra que aquilo que a gente faz pelos nossos irmãos é como se a gente estivesse fazendo para Ele. Será que você tem, quando chega uma pessoa na sua casa, você oferece o melhor para ela? Ou você guarda o que é melhor para você comer no dia seguinte, sozinho? E você oferece mais ou menos? Porque se o que você faz por um é como se você estivesse fazendo pelo Senhor, então quando você recebe alguém na sua casa, ou quando você tem a oportunidade de ajudar alguém, seja da forma que for, Jesus está ali. Jesus está ali. Entendeu? Jesus está ali. E será que se alguém precisar, você vai dar o perfume mais barato? Ou será que você vai abençoar aquela pessoa? Porque Jesus está ali em forma dela. O que você faz pela pessoa, você está fazendo para ele, seja a pessoa quem for. Você está fazendo para ela. Você está fazendo para Jesus. Jesus fala que o que a gente fizer por um dos seus pequeninos, a gente está fazendo para Ele. Porque eu tenho certeza que no grande dia, Jesus vai falar assim: você me deu de comer, você me deu de beber, você me deu de vestir, você me deixou dormir na sua casa. Porque o mestre não tinha onde repousar a cabeça. Cada dia Jesus estava na casa de um, por causa do seu ministério.
Jesus não estava dormindo na casa de ninguém de oba-oba, para fazer bagunça com pessoas. Ele estava porque ele tinha uma missão, ele tinha um propósito. E o propósito dele era bem vivo, ao ponto dele aceitar não ter onde dormir para poder pregar a palavra. E hoje eu e você sermos alcançados por essa palavra. Eu fui, você foi alcançado. Por isso que a gente está aqui hoje, para se fortalecer junto, para aprender junto. Como é muito cedo, eu troquei um pouco a água pelo café, gente. Tô bebendo café aqui com vocês. Mas vocês conseguem compreender? Às vezes nós fazemos papel de Judas, sim. A gente fica questionando, mas esse tempo a gente poderia estar fazendo isso. Ou senão a gente poderia dizer, eu poderia estar dando muito mais. Poderia estar dando muito mais. Fazendo por alguém. Mas às vezes você pode fazer pro Senhor. O que você faz pelo seu próximo é como se estivesse fazendo pro Senhor. Ponto. Mas você pode também passar um pouco mais de tempo com o Senhor e entregar tudo. Você pode passar um pouco mais de tempo com o Senhor Jesus e entregar tudo. Talvez uma oração mais demorada. Talvez você pode entregar tudo se derramando mesmo aos pés dele. Talvez você pode entregar tudo pegando o que você tem de mais valioso e realmente dando para alguém. Deixa eu compartilhar um testemunho com vocês. Às vezes, Deus, ele é como se ele fizesse exatamente isso aqui, para ver aonde que está o nosso coração. Às vezes Deus, ele quer isso aqui da gente, para saber aonde que o nosso coração se encontra, para ver se o meu coração e o seu coração não tá no lugar errado. Às vezes seu coração tá no seu casamento, você tá tão preocupada com o seu casamento, ou você vê alguma coisa que não te agrada. Sabe por quê? Talvez a sua mente não tá focada aonde deveria estar. Às vezes você tá com a mente em uma pessoa, num companheiro ou numa companheira. Sua atenção tá ali. Mas o Senhor não tem essa atenção sua. Você não entregou tudo para Ele, mas você entregou tudo para alguém. Você entregou tudo para alguém, até o teu coração. E Jesus fala: de tudo em que se deve guardar, guarde o seu coração. Guarde o seu coração, porque o Senhor sabe que o nosso coração tem que ser somente dele, só dele, só dele. O meu e o seu coração tem que ser somente do Senhor, só dele. Nosso coração é do Senhor e Ele governa aqui dentro. Ele governa. Ele é o principal, Ele é o primeiro antes de qualquer um. Ele tem que ser o primeiro. Quantas vezes nós fazemos isso? Nós pegamos, tiramos Jesus do centro do nosso coração e colocamos alguém, colocamos uma coisa, colocamos profissão, colocamos dinheiro, colocamos isso, colocamos aquilo. Talvez o tempo que você se dedicava à palavra, talvez o tempo que você se dedicava a ir à igreja, talvez o tempo que você se dedicava a estar na casa de Deus, às vezes o tempo que você se dedicava em fazer as coisas para Deus, não é o mesmo que hoje você se dedica. Talvez agora você se dedica tanto à sua família, talvez você se dedica tanto à sua casa, talvez a sua casa está impecável, mas tem muito tempo que você não faz uma oração sincera. Talvez você esteja lutando para ter a atenção do teu marido, ou lutando para ter a atenção da sua esposa, mas o Senhor não tem sequer um minutinho da sua atenção. Talvez você está se dedicando tanto e você está se preocupando tanto com a criação dos seus filhos,
dizendo que você não deva se preocupar com essas coisas são importantes, é um ministério dado por Deus. Mas às vezes a gente se preocupa em excesso do que deveria. E a gente deixa o excesso que deveria ser pra Ele. Dá pra me compreender, gente? Dá pra entender? Porque é muito fácil eu pegar e falar assim, mas a minha família, ela é do Senhor. O Senhor me deu a minha família, eu tenho que zelar por ela. Sim, exatamente. Tem que zelar por ela. Mas a questão é, para quem você tem se entregado mais? Para quem você tem dado mais de você? Para quem você tem dado mais do seu coração? Tem mães, existem mães, eu digo mais mulheres, mães, que antes de ser mãe, amavam o Senhor mais que tudo. Depois que teve o primeiro filho, e eu já vi isso, eu vi. Essas mães passaram a se preocupar tanto com seus filhos, que o que ela se dedicava antes, ela não se dedica mais ao Senhor. A vida que ela tinha antes de ter o filho deixou de ser diferente depois que ela teve. E por que mudou? Os afazeres? Não é os afazeres, não é a atenção que você tem que dar ao filho. Porque o filho pequeno realmente exige muito da mãe. Mas eu tô falando do coração. Eu falo do coração, porque tudo dá trabalho. Mas eu digo do coração. O que será? O que será que passa em seu coração? Será que realmente isso acontece? Isso acontece. Mães que tiram o Senhor do centro e colocam os seus filhos. Mães que tiram o Senhor do centro do seu coração e colocam os seus filhos. E isso acontece muito. E olha que eu acredito sim que pra gente ter só um pouco da noção do amor de Deus, nós podemos comparar ali um pouco o amor de Deus, um pouco, porque não é igual, ainda assim é muito maior o amor de Deus, como se fosse o amor de uma mãe para um filho. Mas o amor de Deus, ele consegue ser muito ainda superior ao amor de uma mãe pelo seu filho. Para vocês verem como vale a pena derramarmos até a última gota por ele. Derramar e entregar tudo a ele. Entregar-nos por completo nosso coração, a nossa vida, a nossa alma, a nossa mente. Entregarmos a ele por completo a nossa vida, o nosso coração. E aquilo eu abro várias caixas, né, gente? Mas eu venho fechando todas, tá? E quando eu falei pra vocês que tem vezes que Deus, ele quer ver sim a motivação do seu coração. Ele quer ver a motivação do seu coração. E teve uma vez, de vez em quando o Senhor me faz essas provas. E teve uma vez que eu tinha um colar de prata, que era o que eu mais gostava. Era o mais caro que eu tinha, era de mais valor, era o que eu mais gostava. E ele era cheio de pedrinhas assim, pedras de zircônia, lindo, que eu tinha. E foi na minha lua de mel. Eu levei minha caixinha de joiazinhas assim. E cheguei lá, eu vi que tinha umas moças que arrumavam o quarto. E essas moças, uma dessas moças, que eu tenho com carinho até hoje, ela cuidou tão bem da gente, ela nos tratou tão bem. Eu fui tão bem recebida por todas. Mas ela em especial cuidou mais da gente, assim, nos acolheu mais. E então eu vi ela com um cordãozinho
assim, cordãozinho mais simples, digamos assim. Não querendo dizer que ela não tinha talvez um igual ao meu, mas ela tava, naquele dia ela estava. Só que, enfim, aí eu olhei assim, eu achei tão bonito, só que na hora que o Senhor tente fazer essas comigo, sabe? Na hora que eu olhei, o Senhor falou comigo assim: você vai pegar aquele seu cordão e vai dar pra ela. Aí eu falei: quê? Eu falei: não, tô ouvindo coisa. Tô ouvindo coisa. Eu não tô escutando isso, Deus não me falou isso, não. Aí ele falou de novo: você vai pegar aquele seu cordão, aquele lá, aquele que você mais gosta, e vai dar a ela. Eu quero que você dê. E aí eu falei: não é isso não. Só que isso foi no domingo? Foi no domingo, gente? Foi na... enfim. E aí eu lembro que eu fiquei tentando não acreditar que foi Deus falando comigo, porque eu gostava muito do meu cordão. E aí eu falei assim: Senhor, se é o Senhor mesmo que tá falando comigo, então não me deixe sair daqui inconformada. E eu já estava saindo, já estava indo embora, já era o dia de ir embora. E aquilo não saía do meu coração. E eu tentava não sentir aquilo. E aí eu peguei e falei: Deus, teve uma hora que eu não aguentei. O Senhor falou de novo: pega o cordão e dá a ela. Eu fiquei tentando analisar, né, gente? Porque assim, o Senhor, ele não dá, assim, a tua alma não pede pra você dar alguma coisa que você gosta demais e dar pra alguém, não é? A sua alma não faz isso, ela não pede pra você pegar e dar algo que você gosta muito pra alguém. Nada a ver, a nossa alma. Desculpa, beber água. A nossa alma, ela não faz isso. Mas enfim, fui lá, dei. Gente, ela ficou tão feliz. Ela ficou tão feliz. Eu fiquei... Literalmente é melhor dar do que receber, porque eu fiquei mais feliz ainda. Porque eu vi a alegria e a felicidade que ela estava, que ela ficou ao receber. Eu achei tão assim... Eu falei pra ela: olha, cuida bem, porque esse é meu xodó. Eu amo esse cordão. E eu tive certeza, depois que eu dei, eu fiquei muito em paz. Não senti falta depois, eu tinha outros, não senti falta. Mas que eu já dei esse testemunho já outras vezes já. Mas o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que eu tenho certeza que Deus conhecia de alguma forma, talvez aquela peça tinha o meu coração. E o Senhor não quer o nosso coração em coisas, em lugares errados. O Senhor não quer o nosso coração em lugares errados. O Senhor quer o nosso coração, a motivação do nosso coração, no lugar certo. Então vamos dar tudo e entregar tudo a Ele. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Vamos entregar tudo ao Senhor, entregar tudo. Dá tudo a Ele, tudo, porque Ele é digno de tudo. Ele é digno do nosso coração, Ele é digno das nossas vontades. Nós deixamos de ser escravos do pecado para virar escravos do Senhor. Nós deixamos de ser escravos do pecado e agora eu sou escravo dele. Eu não consigo viver longe da presença dele, não consigo viver longe da atmosfera, da presença. Eu não consigo viver longe dele. Não dá para negociar. Nada. Não dá para negociar nada. O Senhor tenha o nosso coração por completo. Que nós possamos nos entregar sem reserva alguma. Que nós possamos dar tudo a Ele. Que nós possamos, Senhor, te dar tudo. O meu coração, o nosso coração, Senhor. Que o nosso coração
venha ser somente teu. Igual Maria que derramou, Senhor, todo o perfume, aquilo que ela tinha de mais valioso diante dos homens, aquilo que ela tinha de mais valioso, Senhor. Que nós possamos entregar tudo, Senhor, e não só de palavras, mas que o nosso coração, Pai, venha estar no lugar certo, por completo, e que nós, Deus, não venhamos nos guardar reserva, que nós não venhamos guardar reserva, mas que nós venhamos entregar até as nossas reservas, Senhor. Nós possamos entregar, Jesus, o nosso coração por completo ao Senhor. Que o Senhor venha ter por completo o nosso coração, as nossas emoções, as minhas prioridades, os meus sonhos, os meus projetos. Que nenhum deles, Senhor, venham estar longe do Senhor, mas que todos eles, Pai, venham estar perto, venham estar totalmente interligados com o Senhor. Que o meu coração e o coração do meu irmão que está assistindo essa live venha estar, Senhor, totalmente enxertado no Senhor. Que o Senhor venha ter o trono, o lugar de governo do nosso coração. Mas que, por mais que pareça, Jesus, que eu estou fazendo algo para alguém, mas se o meu coração estiver no lugar errado, estiver com outras intenções. Judas, Senhor, ele falou que que a Maria devia ter usado esse dinheiro para abençoar pessoas. É uma verdade se a motivação do coração dele fosse realmente ajudar as pessoas. Mas nesse contexto da tua palavra, Senhor, o Senhor sabia a motivação do coração dele, por isso que o Senhor não aceitou essa palavra. Mas nesse momento, Jesus, a tua presença era tão importante que ela entregou tudo que ela tinha diante da tua presença. Então, meu Deus, que diante da tua presença nós não venhamos guardar nem reservas, Senhor. Que diante da presença do Senhor eu não venha guardar reservas, eu venha entregar tudo. Entregar tudo ao Senhor, entregar tudo aquilo que eu tenho, entregar meu coração, entregar os meus bens, entregar a minha alma, entregar o meu espírito, Senhor, entregar as minhas motivações, entregar, Senhor, os meus sentimentos, entregar tudo que eu tenho de mais valioso, que é o meu coração, que é o nosso coração, é o que eu tenho de mais valioso, é o meu coração, Senhor. Então que ele venha ter a motivação certa, que o Senhor venha ter o governo. Tenha o governo, Senhor, da minha vida, o governo dos meus sonhos, o governo das minhas ações. Venha, Senhor, em nome de Jesus, ter o governo da minha vida. Venha, Senhor, ter o governo das minhas paixões, do meu querer, de todos os relacionamentos. Que a motivação do nosso coração venha estar no lugar certo. Assim como Maria, nesse momento em que ela derramou o perfume aos teus pés, Jesus, ela estava com o coração dela no lugar certo. A motivação do coração dela estava no lugar certo porque ela entendeu diante de quem ela estava. Ela entendeu da importância da tua presença na casa dela. Ela entendeu a importância de estar fazendo o que ela estava fazendo porque ela estava com quem ela estava. Ela estava, Senhor, com o próprio Deus ali, presente, encarnado, na frente dela. Então, como, Jesus? Como não entregar tudo? Como não dar tudo aquilo de mais valioso que a gente tem? Como não? E que, Senhor, coisas não venham ter o nosso coração.
Às vezes é algo tão valioso. Eu, Senhor, por exemplo, tive que abrir mão de muitas coisas. Abrir mão dos meus móveis e de tantas outras coisas. Abrir mão de pessoas. Abrimos mão de casa, de bem material, de carro. Talvez tantas pessoas gastam realmente mais tempo, Jesus. E eu me incluo nisso, Pai. Cuidando da sua família, cuidando das suas casas. Às vezes nem é tão necessário assim ficar tanto tempo. Mas a gente não gasta um tempo para passar com o Senhor. É dura a realidade, mas é a verdade. Pai, obrigado. O Senhor é tão bom. Obrigado pela tua presença. E que nós venhamos dar valor e o nosso coração venha estar no lugar certo. Que a motivação do nosso coração venha a ser a certa. E que nós não venhamos nos poupar em derramar tudo diante dos seus pés, Senhor. De ir até enxugar os teus pés com os nossos cabelos. Que aquilo que a gente acha que é mais importante para nós não venha se tornar nada diante daquilo que a tua presença representa em nossa vida. No nome de Jesus, Pai. Poderia continuar aqui falando. Porque quantas vezes, Senhor, são as orações de pedidos? Quantas vezes a gente fica tanto tempo só pedindo? E quantas vezes, Senhor, é o tempo que a gente fica diante do Senhor, te agradecendo, te glorificando, te elogiando, Senhor. Não porque o Senhor precisa, porque o Senhor não tem necessidade de aprovação, mas pelo quem o Senhor é. Pelo que o Senhor é para nós. Que nós possamos ser assim como Maria, não poupar nada e entregar tudo aos teus pés. No nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém e amém. Gente, eu encerro aqui a live. Já tá na hora já de eu encerrar já. 7h07 começa a live do meu esposo. Quero abençoar você. Que o Senhor abençoe. Se o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você. E que o Senhor levante o seu rosto sobre você e te dê a paz. Muita paz, mas muita paz mesmo. Um big beijo no seu coração. Fique com Deus. Quarta-feira, novamente, vamos tentar fazer a live 6 horas da manhã novamente, tá? Na quarta. Um big beijo. Fique com Deus. Amo vocês. A live vai ficar salva. Eu vou salvar, vou deixar aqui. Depois ela vai pro YouTube. Tá bom? Fiquem com Deus e até quarta-feira. Big beijo. Tchau.